gente, esse é o nosso episódio de número 06. Chegamos a mais um episódio hoje com convidados muito especiais e a gente vai falar sobre inteligência artificial. Se eu te perguntar agora o que é inteligência artificial, provavelmente vem na sua cabeça algo relacionado a robôs, máquinas, filmes de ficção científica. Mas a verdade é que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida, inclusive dentro da administração pública, muitas vezes sem a gente perceber. E o objetivo desse episódio é não complicar nem assustar ninguém. A gente quer descomplicar. E descomplicando, conscientizando e mostrar que a inteligência continua sendo humana e que a tecnologia apenas executa aquilo que nós orientamos. Eu sou a Paola de Mello, ao meu lado a minha parceira maravilhosa, doutora Júnia Vale, e nós vamos iniciar o nosso podcast. E para falar desse tema tão interessante e inovador, a gente trouxe dois convidados muito especiais, que são a Flaviana e o Carlos. A Flaviana, ela é casada com o Luiz, é mãe do Luiz Felipe, e ela é fundadora e CEO da OK Coworking. Ela é especialista em coworking, em hubs de negócios, escritora e coautora do livro Será que vou dar conta? A Flaviana atua diretamente com o desenvolvimento de comunidades, conexões estratégicas e ambientes de inovação. Ou seja, ela trabalha exatamente no ponto onde pessoas, negócios e futuro se encontram. Vocês encontram ela no Instagram Flaviana Araújo Campos ou no Instagram da OK Coworking, que é OK Coworking. E no LinkedIn, Flaviana Araújo OK. OK com Y no final, tá? E também tá com a gente o Carlos. O Carlos, ele é marido da Aline, papai da Beatriz. É empresário de Business Advisor, eu acho que eu falei certinho. Mentor, palestrante e professor, com 28 anos de experiência em transformação organizacional. Isso é importante. Engenheiro de software, pós-graduado em gestão de projetos e negócios, mestre em recursos humanos e comportamentos organizacionais e especialista em liderança, cultura organizacional, transformação digital e inteligência artificial aplicada. Vocês encontram o Carlos no Instagram, o Carlos Silva Júnior, Júnior JR, ou no @Slooper Digital, com S mudo. E no LinkedIn, Carlos Silva Júnior. E dando início, a gente tem uma pergunta bem legal para saber de vocês como que a inteligência artificial entrou na vida de vocês aí dentro do negócio, dentro da OK, dentro da Slooper. Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá? Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Já acompanho, já sigo, já sou apaixonada por esse podcast maravilhoso. E essa pergunta é mais para o Carlos, né? Porque a inteligência artificial entrou na minha vida com o Carlos. Ele é que é o especialista e eu sou a apaixonada que usa tudo que eu posso para facilitar a minha vida com a inteligência artificial, né, Carlos? Boa. Olá, turma. Prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite de vir bater esse papo, né? Principalmente com a minha sócia aqui, Flaviana, que eu gosto demais. Obrigado pela parceria. A inteligência artificial, eu acho que ela já vem na nossa vida já há muito tempo, né? Só que a gente ainda não entendia que era a inteligência artificial, né? Nos algoritmos de Netflix, quando a gente utiliza um assistente como um Google, um Alexa, o Uber, né? Ou seja, tá ali, né? Já tem ali a inteligência. Usa tanto, né? Ela é aquela... Waze, né? O Waze. Aquilo tudo é um tipo de inteligência artificial, mas ela é especialista. O que quer dizer isso? Ou seja, ela só faz aquilo. Ela serve para te indicar filmes, ou ela serve para poder falar do melhor caminho. Ela é uma IA mais bem direcionada para fazer uma coisinha só, né? O nosso relógio, entre outras coisas. A que nós estamos falando agora, que é a generativa, ela já é um pouquinho diferente. Ela é criada para pensar como os humanos. Como humanos. Não igual aos humanos. Né? Não tem que tomar muito... né? Vamos lembrar que é inteligência artificial. Né? Então, é esse que é o termo correto. Então, ou seja, vai tentar simular aquilo que é o nosso pensamento. Ela tem ali uma base de conhecimento gigante e, a partir de uma pergunta, ela vai olhar para essa base
e te trazer essa visão, já explicando um pouquinho sobre isso. Mas a IA, ela já está na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Na nossa plataforma, né, que é a Slooper, a gente desenvolveu ela praticamente, né, toda em IA, então aumentou muito a nossa eficiência e tudo mais. No meu caso, já tem um pouquinho mais de 3 anos que eu venho estudando sobre isso, né, desde o ápice. Lembrando e fazendo uma propaganda, né, Carla? A Slooper Digital é uma plataforma para comunidades, mas para gerenciar comunidades que já estão aí pensando na inovação, na tecnologia, então, muito disso, E né? tem IA. E com E tem IA, principalmente, legal. né? Isso é legal. É. Porque, assim, a administração pública, ela sofreu grandes transformações ao longo desse tempo. Eu costumo brincar, e inclusive eu tenho os primeiros desenhos que eu apresento nos cursos por aí, são de um telefone que era analógico, pode-se dizer, né? E de um telefone digital, Moderno, né? agora. E a administração pública, em menos de 30 anos, ela se transformou sob o ponto de vista do digital. Sim. Eu me lembro, porque eu sou jovem há mais tempo, mas eu sou jovem, vamos deixar isso registrado, hein, cara? Eu me lembro que quando, só para pegar uma parte da relação contratual com a administração pública, quando a gente fazia alguma coisa, no final do serviço, a gente emitia uma nota fiscal em 3 vias, num bloco que tinha... À mão. A mão, saía com a mãozinha Verdade. toda azul Carbono. aqui do Verdade. carbono, porque as folhas carbonadas, né? Destacava, uma ficava no bloco, uma entregava para a Secretaria da Fazenda para ela fazer o trâmite do seu pagamento e outra ia para o seu contador, fisicamente, né? Os blocos. Hoje em dia, a gente já faz tudo na forma eletrônica. Apesar disso, a gente ainda enfrenta muito uma resistência dos gestores. É uma coisa interessante. E apesar dessa transformação ter vindo, há essa resistência e, ao mesmo tempo, o texto normativo de contratações públicas, a lei, vamos dizer assim, aqui concentra o maior volume de regramentos, porque licitação tem vários regramentos, né? Mas a 1433, ela traz para a gente, assim, olha, um dos objetivos da licitação é a inovação tecnológica, lá no artigo 11, né? Lá no 12 vai falar, olha, vamos assinar eletronicamente. No 17, a forma da licitação deve ser preferencialmente na forma eletrônica. Então, aí a gente teve um crescimento dos pregões eletrônicos, né? Mas a gente ainda enfrenta os gestores resistentes, falando, não, eu quero que seja presencial, porque eu gosto de negociar olhando no olho. E os pregoeiros, por outro lado, desesperados, não, eu quero fazer eletrônico, por Eu só favor. lembro do licitante Cinderela nessa hora. Ô, gente, se vocês ainda não viram, volta nos episódios anteriores que a gente conta a história do licitante Cinderela. O licitante Cinderela. Porque, eu vou contar, então, né? Conte. Foi um licitante que estava na sala e ele desrespeitou o pregoeiro. O pregoeiro levantou-se para poder, né, ter uma certa autoridade ali e responder à altura. Ele pegou, saiu, levantou, tirou o sapato, jogou no pregoeiro e saiu correndo. Por isso que a gente brinca que ele é o licitante Cinderela, porque ele deixou o sapato aí de polícia, aquela confusão toda e tal, e o sapato ficou lá. Se fosse um pregão eletrônico, isso não aconteceria. Isso não nada. aconteceria, porque o pregão eletrônico, é por isso que muitos pregoeiros preferem exatamente por isso, porque é muito mais seguro, você não tem esses embates A diretos. interrupção, né? Não e outra coisa, você não sabe quem é que está ali licitando, mesmo por conta de quando a gente entra, a gente recebe uma senha e você aparece com um nome diferente, que é um código. Cada licitação que você participa é um código diferente. Então, eu que sou pregoeira, eu não sei que é a Flaviana. E isso é bom, isso dá Isso é segurança, bom. porque aí impessoalidade na contratação, né? Até por Perfeito. conta do próprio pregoeiro, porque no presencial tinha a falsa intimidade. Verdade. Não, você lembra daquele futebol que a gente nunca foi, mas o ele pregoeiro queria. nunca foi, mas o licitante para impressionar e para Isso. falar para o outro que às vezes estava. Eu sou mais próximo que você, eu que vou ganhar. Eu vou ganhar, entendeu? Então Pra era tornar a coisa pessoal. isso. É. E aí a gente ainda tem esse conflito, né? Então o texto normativo fala em eletrônica, em digital, em modernização, inovação. O gestor
normalmente não quer, ele quer o presencial, ele quer... E o pregoeiro quer o eletrônico, quer o digital. Então fica esse empate. E outra coisa, o pregoeiro ali, no final da licitação, ele tinha que entregar a ata, né? Então, a ata digitada ali na hora, à mão, né? Não. Agora o o digital, tempo, né, não. gente? Tem coisa mais cara que nós temos na vida, é o tempo, né? O tempo de todos ali envolvidos. Não, né? antes os Como os pregões maias e eletrônicos... astecas faziam. Isso, como os maias e os astecas faziam mesmo, porque quando a gente tinha o pregão presencial, gente, era assim, chegava lá, aí primeira coisa, tinha que fazer o credenciamento do licitante. Tempo. Aí pega o CNPJ dele e digita, você não pode errar. Aí tem que digitar num ritmo devagar, porque senão dá errado. Aí depois o nome da pessoa, aí depois a identidade da pessoa, o nome da empresa. A Aí conferência depois dos documentos. Aí imagina, se confere você documento tinha. por documento. Não, e você tinha uma licitação de 50 itens. Não vou pôr muito, não, tá? Porque a gente tem licitações de medicamentos, por exemplo, que raiam 300 itens, papelaria, 500 né? itens de papelaria, material de construção. De equipamentos para carro. Equipamentos para carro, peças etc. de carro. E aí, ele tinha que digitar as propostas de cada um dos licitantes ali presentes. Todos os itens. Então, Item por se item. nós éramos 5 licitantes, eram 250 preços que ele tinha que digitar antes da gente começar a sessão em Não si. pode ter erro. E não pode ter erro. E aí, depois que ele digitava os 250, isso porque a gente está falando de 50 itens só, e 5 participantes. Aí é que o pregão ia começar. Levava o Depois, dia o dia inteiro. Era, Ou mais, às vezes eram mais, dias fazendo. De medicamentos, a gente já teve mais pregões dias. que duraram semana. Agora Porque imagina não tinha Isso se como. não tiver teste. Isso. E aí você pensa no custo disso, não só pela questão do exato. tempo, mas pela questão das Hospedagem. empresas que tinham que pagar a hospedagem, a alimentação, para os seus representantes ali naquela sessão. Imagina, e detalhe, loucura. os envelopes que passavam na mesa, em todos, tá? Para conferir a documentação do concorrente. Agora você imagina, Uma faltar um pessoa documento ali poder, dentro. um licitante conferir a documentação do outro. Isso. Meu Deus. E aí, Sumia, né? com o pregão eletrônico, isso mudou radicalmente. totalmente, Então, as empresas, quando Credenciam antes. já se credenciam antes, já jogam, cada um já joga a sua proposta lá dentro do sistema. Quando abre a sessão, o pregoeiro já está lá, Pronto. já está tudo pronto, é começar o lance praticamente. Né? Ele faz uma apresentação, faz uma verificação, mas já começa para o lance. Então, assim, Mais a rápido, mudança melhor da pra todo mundo. administração Não, em o prazo, 30 anos, O custo o disso. custo reduziu demais. velho. E no Custo final reduziu. a ata tá pronta, o processo está todo descrito ali É num documento. automático. O custo, Os o lances. custo para o órgão e para o licitante, É, porque para a gente pro viajar a empresário, Minas, 853 não, municípios. Tem alguns que são colados na Bahia, em São Paulo, no Rio. Até chegar lá, o longe. custo disso tem que ir Isso. para a licitação. Tem que ir para a Mas licitação. esse gestor, por exemplo, agora vamos inverter o podcast aqui, turma. Esse gestor que tem uma certa resistência, obviamente tem alguma coisa ali implícita né, dentro de comportamento que ele não quer desenvolver. A minha visão esse cara não vai trabalhar com pregão, eu vou trazer um outro que quer trabalhar com isso, porque facilita a vida de todo mundo, acelera as coisas, menos gastos públicos, então eu tenho que Exatamente. simplesmente fazer uma troca, correto? Então, líderes, Perfeito. se eu puder dar uma sugestão, Vamos trocar a equipe. vamos potencializar as coisas, né? Potencializar as coisas. Exato. E aí, a gente foi evoluindo nesses 30 anos, aí, para os municípios, para os órgãos de menor porte, essa evolução ela ainda sofre essa resistência. Então, por exemplo, tem gente que não quer que o contrato seja assinado digitalmente. Meu Deus. Resiste. Não, eu vou mandar. E é uma loucura também, que é outro ponto que era assim, uma loucura, porque a gente mandava pelo correio o contrato, 3 vias, impressas, né? Perfeito. E aí a gente mandava, aí a pessoa não recebia, a pessoa mudou, a pessoa não estava lá, receberam, Muitas vezes desviaram. a verba tinha prazo. É, Se perdesse e aí, o prazo, perdia toda a perdeu, verba devolver. para aquela Não, licitação. não faz e aí sentido uma não empresa, querer. e aí uma empresa que estava sediada no outro estado, só essa demora já era um problema. E às vezes o município, o órgão estava precisando daquilo com mais rapidez e tal, medicamento. Imagina, uma loucura. Esse é um ponto, olha só. Não só no governo, obviamente, né? Mas nós somos seres humanos, os mesmos humanos que estão no privado estão no governo, né? No nas dia a nossas dia. vidas. Eu tenho falado muito, né? Todas as vezes que as empresas me chamam para poder fazer um trabalho de consultoria, alguma coisa assim relacionada a IA,
O que eles trazem, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falo, ótimo, perfeito. Tecnologia está aí, é barato, algumas até gratuitas. Mas a questão que vai te trazer o resultado não é a tecnologia, não é a IA. Não é. É comportamento. São as pessoas. Né? Qual que é o comportamento que você tem hoje? Ah, porque eu tenho uma pessoa aqui que não quer fazer isso. Eu falei, então, amigão, ou é ele, ou é uma evolução tecnológica, entendeu? Não tem jeito, porque esses dois não vão conversar. Então, há uma resistência, o desconforto daquilo, né, das pessoas quererem realmente mudar, está muito mais ligado à falta de conhecimento delas, Isso. a uma visão complexa, porque aquilo ali falta conhecimento, e claro, a liderança dessa pessoa também tem que saber lidar com isso. Falar, é para onde você quer ir? É com essa pessoa? Não, então, amigão, no serviço público não. Bom, tem coisas que eu não posso dizer, mas no serviço público você não pode tirar, mas você tem que fazer alguma coisa. Mas no caso das contratações públicas, Carlos, assim, tá mais fácil, porque a própria lei, no artigo 11, vai dizer que você precisa escolher para trabalhar com contratações públicas aquelas pessoas que realmente tenham condições de atender a isso. E ela vai falar, no artigo 11, que isso é uma responsabilidade da alta administração do órgão em trabalhar fazendo gestão por competência. Olha aí. Tá na sensacional. lei. Aí a gente volta lá no RH, que é uma outra e não questão que a gente precisa inventar precisa roda, né? Não, Só cumprir a lei. É só né? cumprir a lei. A lei já fala que, para os casos de contratação, as pessoas devem ser escolhidas a partir da gestão por competência, pensando exatamente em conhecimento, habilidade, né? Os valores que essa pessoa tem, todos aqueles requisitos lá que a gestão por competência faz. Esse aí talvez seja realmente uma falha da liderança direta. Sim, tipo, olha, esse cara não quer, então troca. Né? Contratação tá ótimo. Mas eu vejo aí, olhando pela experiência que eu tenho, não estou falando que é uma verdade, mas é um ponto para a gente colocar, trabalhei 7 anos para o governo, né? Prefeitura de BH, trabalhei em BNDES, trabalhei em outros lugares, Correios, em Brasília. O que eu vejo, a maior resistência são dos servidores, né? São daquelas pessoas que estão ali por muitos anos, e mesmo que um terceiro, um prestador de serviço, venha com uma visão de melhorar a vida dele sobre aquilo, há um desconforto e há uma questão mudança de comportamento. que não deixa evoluir. De novo, quero reforçar, não são todos, mas é o que a gente vê, né, da maioria das coisas e das histórias que são contadas. Acho que é aquela sensação de utilidade, tipo, ela não quer perder a utilidade que ela tem em desempenhar né? aquela função. Talvez existe medo, uma né? ignorância com isso, né? Que a inteligência artificial vai Vai roubar os roubar. empregos. Não vai. Não vai. Não vai. Agora, existe o medo mesmo, né, dessa resistência que passa por isso. Eu vou ser trocado por uma máquina, né? E não é assim, né? Eu acho legal, porque me puxou aqui ontem eu soltei uma frase, inclusive, não sei se foi ontem, anteontem. Se o que você faz hoje pode ser substituído por um algoritmo, amigão, Tá na hora de você tá mudar. Tá na hora de se acordar, porque se pode ser substituído, será substituído. Então é você que está errado, é você que não está fazendo a coisa que deveria ser feita. E em contratação pública, sinceramente, eu não vejo isso como possível, porque cada contratação é uma. Olha aí. Depende mesmo desse conhecimento, desse entendimento. Essa ideia de que qualquer pessoa pode ser, pode fazer, pode. Não é verdade. Porque isso vai levar a outros problemas. Problemas que envolvem diretamente a pessoa que está executando aquela tarefa e consequências que vão resvalar, inclusive, no gestor. Com certeza. Porque vai resvalar no gestor. Sim. E aí é interessante porque essa resistência ela precisa ser rompida, porque hoje os órgãos de controle já trabalham muito com inteligência artificial. Exato. Então, se você pega o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tem assim, um celeiro de inteligência na área da tecnologia, a gente tem muita coisa interessante. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, e agora trabalhando inclusive em parceria, trocando aí as figurinhas, manda uma Alice para cá, traz um outro para cá, que é o nome de uma das inteligências. O Tribunal de Contas do Estado ele coloca muito o nome de mulher, normalmente. Mas tem todo um significado, né? É análise de licitações e contratos, que é a Mônica, que é sensacional, né? Um dos poucos, assim, que vai saindo ali do nome feminino é o Suricato. Porque, na verdade, o Suricato, ele é um portal onde as inteligências estão instaladas para que as informações sejam
observadas e acessadas, né, com certos filtros. Então, o Suricato é um grande portal, interessantíssimo. E é legal também porque agora a notificação ela é também automática. Do tipo, identificou que existe um problema no edital. E tem acontecido assim. Muito, né? Muito, todo dia, toda então, hora. Como não aprender, né? Não tem. Você vai precisar o tempo todo. E é ótimo, porque quando a gente não tinha inteligência artificial, esses erros só eram apontados depois que a coisa já aconteceu. O problema já estava instalado, materializou. O edital já tinha sido feito, a sessão já tinha acontecido, a contratação já tinha sido feita, e aí o problema estava lá. Agora não. Agora, com o Suricato, ele manda a notificação e fala, olha, identifiquei aqui que tem um direcionamento no seu edital para a marca de veículo. O que você vai fazer? Se você responde a notificação no prazo que o tribunal te mandou, tudo bem, isso vai para o arquivo. Se você resiste, mantém ou não responde, não justifica, porque você pode manter, justificar. Não, eu preciso porque a minha frota está padronizada, então tem que ser essa marca. Estou direcionando com base legal. Né? Tem a justificativa. Aí ele vai analisar e vai ver se você continua ou não. Mas se você achar que realmente está equivocado, você altera, ele arquiva, você manda para ele, ele faz a análise de novo, arquiva e está tudo certo. Você toca o seu processo. Olha que sensacional. Isso traz isso me remete muito às coisas que estão acontecendo hoje dentro das organizações, que é o seguinte. As pessoas querem a solução, né? O mais rápido possível, da melhor forma, com o menor custo possível, aquela bagunça relacionada. E para ontem. Para ontem. Ainda tem que comprar um DeLorean ainda para voltar no tempo. Mas a grande questão eu estava atuando numa empresa que queria trazer essa parte de IA para a parte operacional. E eles queriam dar respostas a problemas o mais rápido possível. Eu falei, nossa, que legal. Então, não, aqui, quando caiu o problema, eu tenho que dar resposta o mais rápido possível, porque o cliente não pode ficar esperando, etc. Eu falei, ótimo, você quer aplicar IA para isso? Para responder problemas mais rápido. Eu falei, tá errado. Tá errado, você tem que aplicar IA para evitar o problema. Para evitar, eu tenho que atuar antes, porque o mais barato de se resolver um problema rápido é não deixar ele acontecer. Então é essa visão. Problema, né? Então é essa visão que as empresas precisam mudar. Está olhando muito para o operacional e está deixando de olhar para a estratégia. Então, onde o governo pode atuar é justamente nisso. Na diminuição do esforço das pessoas em relação a uma tarefa que é extremamente repetitiva e que não traz valor nenhum. Deixa essas pessoas extremamente inteligentes, que estão ali, trabalhar de uma forma criativa e estratégica. Coloca a parte operacional, rotineira, repetitiva para IA. Eu acho que entra muito no que a gente conversou na hora que a gente estava chegando, que a gente conversou um pouco com o Pedro, sobre a geração Z agora, né? Se a gente pegar a geração Z, os padrões de trabalho antigos, de ficar repetindo a mesma coisa, não dá mais. Aquilo ali vai ficando cansativo e ele quer um reconhecimento por aquilo, né? Então, agora você coloca ali uma inteligência artificial falando, não, você vai trabalhar de forma estratégica, eu vou usar a sua inteligência para impulsionar isso aqui de outra forma, ao invés de te colocar num trabalho sempre repetitivo. Aí eu lembro de Chaplin, né? Que tem Tempos Modernos. Tempos Modernos, repetindo aquela mesma coisa o tempo inteiro. E realmente isso é cansativo quando você pensa numa parte mais estratégica. E aí você pensa assim, muito melhor. Que visão, né? Porque nós estamos falando do início do século passado, né? Exato. Jeff Bezos não. Steve Jobs falava sobre isso. Não faz qualquer sentido eu contratar pessoas mais inteligentes do que eu para eu falar para elas o que fazer. E é o que as empresas geralmente fazem, né? Os gestores querem contratar pessoas boas, mas começa a dar direcionamento que ele gostaria que fizesse. Não faz qualquer sentido, não faz qualquer sentido. E realmente, se você conseguir colocar na administração pública uma inteligência que realmente atenda para essas coisas que são automáticas mesmo, que são repetitivas demais. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente sempre fala assim, eu sempre falo quando eu estou lecionando, não fica reinventando a roda. O edital de licitação deve ser padronizado. Claro que ele não é uma forma única para tudo. Você precisa ter modelos diferentes, pelo menos para aquelas categorias de objetos específicos. Então, você vai ter que trabalhar. Mas deixa para o termo de referência, e aí, hoje em dia, o termo de referência ele tem um documento que o antecede, que é o estudo técnico preliminar, que é muito importante, que hoje a gente brinca que o estudo técnico preliminar é mais importante até do que o termo de referência, porque ele é que analisa
analisa as possibilidades de mercado e depois da melhor possibilidade indicada no estudo é que você vai construir o termo de referência. Mas o edital, a base do edital, por exemplo, o lugar onde vai acontecer a sessão, qual que é o software que vai ser acessado para a sessão eletrônica, por favor, né? A sessão Ainda eletrônica. tem pregão presencial? Tem. Só que eles não notaram que, por exemplo, a lei pede que se for presencial tem que ser gravado Em áudio e vídeo. e disponibilizado para poder fiscalizar ou para outras pessoas tem estrutura visualizarem. Então, técnica para isso? Pois essa é a essa questão. Para ser híbrido? Não, porque se você pode fazer presencial. Você tem que Mas tem que ser justificar registrado. e você tem que De gravar forma em áudio digital. e vídeo. E isso tem que ficar disponível. Ad eterno, porque é parte do processo. Não. Entendeu? Então, assim, não é, É só muito, gravar. é. Aí Você tem você que tem. ter como manter essa mídia perfeita, disponível, para que se lá na frente alguma coisa aconteça, você tenha condição de acessar. De acessar rápido. Aí você pensa numa prefeitura no interior de Minas, com pouca estrutura, Que a própria tendo que internet não comprar funciona equipamento direito. para poder fazer isso. E Aí ainda eu tem que tenho comprar que- armazenamento. Onde armazenar onde isso? armazenar? Manter isso. Porque não pode guardar no pendrive, né? Eduardo- Aí, Edward Snowden. pendrive, guarda no pendrive. Mas tem gente que, por ignorância, deve fazer isso ainda, Pois né? é. Achar que pode. né? Achar que pode. E o risco, mas aí é aquilo também. É um outro elemento que a lei trouxe, a lei 1433 trouxe para o gestor, que é fazer análise de risco. Tem gente que eu costumo brincar, né, Paulo, que é esfomeado por risco. É. Não, é Tem loucura gente que você não, não né? querer seguir o que tem que seguir É. e errar e, E que ter é que pagar o muito mais preço por isso. fácil. É. E que é muito mais fácil, que é muito mais prático, é muito mais seguro, é muito mais transparente. A Ju fala na licitação que é assim, você não tem dinheiro, não? Junta. Eu costumo falar isso com o gestor, quando o gestor é muito resistente a fazer as coisas que eu acho que são mais adequadas, eu falo que você tem dinheiro? Não, então junta. Porque, né? Junta. Se você é a multa esfomeado vai por vir, risco, você tem que juntar Loucura. dinheiro, porque a chance de dar um problema é Erro. muito maior, né? E eu acho que a inteligência, assim, a gente tem já uma certa, eu vou dizer, prática com ela, por exemplo, com esses assistentes virtuais, que hoje em dia a gente já tem, né? Que te dá uma resposta padronizada e tal, mas consegue te encaminhar, Sim. consegue falar assim, você quer falar com o atendente? Sim. Aí bota lá, põe o número 3. Aí você põe o número 3 e fica lá esperando, né? Aí talvez comece os problemas. Na hora que vem para o atendente, começa com algum problema. Ou não, né? Vai resolver. Mas eu acho que esse primeiro atendimento, esse primeiro filtro, isso é tão interessante. Muito. E aí eu fico pensando assim, no caso das contratações públicas, eu acho que a gente teria muitas aplicações nesse sentido. Um edital que seja mais padronizado, sem claros, né? Não é imutável, mas aquela base que já está ali, isso não precisa ser refeito, isso não precisa ser reanalisado pelos órgãos de controle interno, sabe? O jurídico gasta um tempo, porque eu falo isso também com eles muito, com os alunos, né, Paulo? Eu falo assim, gente, para de ficar inventando. Para que vocês estão inventando? Eles mudam a ordem das frases. E só mudam tem a... necessidade. Aí, na hora que Mudam chega lá no os jurídico, e documentos. hoje o jurídico tem um papel ainda mais importante, sempre teve um papel fundamental, mas hoje é mais importante ainda, porque hoje a lei diz lá no 53 que é a obrigação do órgão de assessoramento jurídico fazer a análise prévia do procedimento. Por isso que o procurador tem que procurar, né? O procurador tem que procurar demais. E aí você fica lá mesmo, sabe? Aí muda uma frase, muda uma ordem. Aí você fala assim, gente, mas por que vocês mudaram essa numeração? Porque isso impacta na leitura. E é Quando eu engraçado. tô lá analisando, eu vejo que mudou um item, eu falo, agora eu tenho que ler tudo, porque agora eu já não sei o que Mudou. tá mais. E Onde é que tá, engraçado se que tem, isso, se não tem, né? E é isso aí, pensando na administração privada, né? É a mesma coisa. E sempre que tem um erro, a gente fala assim, esse erro não é novo. Aí você vai olhar, deixou de cumprir um procedimento que já existia. E aí, pra quê? Que deixou de cumprir, errou por uma coisa que já existia um procedimento. E eu Aquele momento percebo isso fonte a voz- perfeito. as vozes da minha cabeça, vozes da né, minha cabeça. Flaviana? E outra coisa também que eu falo muito, assim, é que eu acho que a IA pode ser uma ótima ferramenta, porque a gente tem que ter um livrinho de lições aprendidas. Você não pode ficar repetindo o mesmo erro. Não. Se saiu um termo, olha, a gente, por exemplo, eu escrevi Necessário. no edital assim... A licitação acontecerá na plataforma tal e poderá ser acessada através do link tal. Faltou um BR.
O jurídico analisou, viu lá, identificou que realmente estava incompleta a informação. Olha, por favor, complete a informação. No próximo edital, é inaceitável que aquele mesmo problema reapareça. Se eu tenho a IA, eu vou lá e alimento. Olha, o jurídico já avaliou. O Carlos não fala é? muito isso, que tudo que você faz, sabe que vai fazer mais de uma vez, você não tem que fazer de novo. Deixa pronto, já está organizado. Não não faço isso. Eu O não Carlos faço. é um agente pra tudo, eu tô aprendendo. Eu não faço as coisas duas vezes. Olha só, Esse é o legal meu lema. isso. Isso é Eu faço só uma vez. Por exemplo, corrijo provas. Eu olho as provas, entendi a prova, entendi o conteúdo, acabou. A próxima prova eu já corrijo com IA. Eu só vou bater o olho para poder entender se está tudo certo. E isso é um ponto extremamente importante que acontece em casos errados, não é a IA. É você, meu amigo, que vacilou. Né? Então você colocou lá, deu o comando, retornou, você copiou e colou e publicou, a responsabilidade é sua se você não for ler. Porque a IA, ela não vai te dar tudo o que acontece com sua análise toda pronta. Não, você precisa ter um contexto. Se ela está te trazendo. Assim em qualquer gestão, né? Você precisa direcionar, né? Da forma correta. Eu comento muito que eu aprendi a conversar com pessoas conversando com IA. Olha. Por quê? Quando nós estamos conversando aqui, vocês estão preenchendo as lacunas de alguma parte que eu estou comentando pela experiência de vocês. E na maioria das vezes até acerta, né? Mas a IA não tem lacuna. Então, se você mandou uma informação, está faltando um negócio, ela vai responder de acordo com o que você perguntou. Então, ela não está errada. Ela está certa. Ela tá de acordo certa. com a pergunta que você fez, que está faltando contexto. Às vezes não é a IA que está incorreta, é você que está fazendo a pergunta errada. Então, o que movimenta as coisas não é a questão relacionada à pergunta, mas sim a resposta. Ela precisa estar próxima E aí daquilo que você deseja. volta para o ser humano de novo, né? Volta Porque é pro ser humano de comportamento. novo, Se você está isso. acostumada a gerir uma pessoa, uma equipe, ou liderar de uma forma incompleta, você vai fazer isso também com a IA. E aí tem gente que fala assim, mas vai tirar uma informação do nada. Não. Se você pedir para tirar do nada, ele vai tirar do nada. Ou se você não orientar, vai ser assim, Vai né, ser cara? assim, né? A comunicação, todo mundo fala do problema de comunicação. Se você perguntar assim, qual que é o problema das empresas? Comunicação. Gente, se vocês nunca ouviram falar isso, eu vou olhar para a câmera agora. Olha só. Ruído na comunicação. Deixa eu falar um negócio para vocês. A comunicação é um problema atemporal. Ele só piora. Entende? Só Então, piora. o que nós precisamos é entender se a mensagem que eu estou passando está correta. Ou então a forma como eu estou falando, se a outra pessoa tem preparação para ouvir, porque às vezes não tem. Não É tem. Se eu chegar com um dificuldade até de aspecto... interpretação, né, cara? Exato, então nós temos que tomar muito cuidado em poder falar isso. Por isso que com a IA é a mesma coisa. Se você falar pela metade, amigo, ela vai te responder pela metade. Não, Vai e te isso é responder pela metade. interessante, porque quando você fala com a IA, assim, quando você contrata, você pergunta, Júnior, você tem experiência em licitação? A IA é a mesma coisa. Seja um profissional experiente em licitação, analise e me responda. Se você não faz isso, ela não vai usar Ela não vai nesse usar. formato. Ela não sabe o que está dando. Então, só para fechar esse exemplo, eu acho que a maior empresa de consultoria do mundo, não sei se vocês viram, não vou falar o nome, apesar de estar na internet como um todo, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver, ela conseguiu um contrato gigantesco de 400 milhões de reais ou 400 milhões de dólares, alguma coisa assim. Eles montaram toda a análise dessa empresa que contratou a consultoria e entregaram a documentação. Lá no meio tinha citação de autores que não existiam para livros existentes. E existia o contrário. Livros inexistentes para autores existentes. E eles entregaram isso. O cliente bateu o olho, olhou para aquilo e pediu a devolução do dinheiro. Eu estou falando da maior empresa de consultoria do mundo. Mas o que é isso? É o copia e cola. É o Mas copia e aí cola. E a falta da comportamento. interpretação. E Exato. no Poder Judiciário, nós já tivemos problemas também. Tem Não é a IA. processos Não é a IA. sendo respondidos porque foram inseridas jurisprudências Que não existiam, né? existem. Olha aí. E aí a consequência é séria, porque isso é grave demais. O problema não é né? IA, senão Não nós é vamos ter que falar para Tramontina parar de vender faca. Porque você pode tanto cortar a carne, cortar alguma coisa ou fazer qualquer outra coisa. O problema não é a ferramenta. É a É forma como com que usar. você utiliza. Exato. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que, apesar da inteligência artificial ser uma coisa muito boa, quem usa também tem que se preparar. Muito. Nós temos a Slooper. Porque, né, não é só chegar lá e falar assim, aqui, ó, tá aqui, ó, toma, usa, Copiei, colei, usa pronto. de qualquer jeito. Não dá. Não.
né? Nós temos a Slooper, que é uma ferramenta para gerenciar comunidades. E as prefeituras têm utilizado para gerenciar a comunidade como um todo, né? O cidadão e a informação que chega, se usada de forma errada, a informação vai chegar ou não vai chegar, ou ou não vai vai chegar. chegar de forma errada. Mas assim é com qualquer outro canal. Mesmo que seja o canal impresso. A gente é da época do jornal Com impresso, certeza. né? E Eu aí não era você dessa mandava ali... Eu sou geração Z. Era ótima. Pensa, era legal demais ler o jornal Não, ali, ó. gente, eu nem vou contar Eu nem pra posso falar, vocês. porque eu ainda não. usava jornal para poder fazer palavrinha cruzada. Eu não vou contar para vocês que quando eu estudei, né? Quando eu estudei, a gente fazia... Sabe aquela pasta que a gente usava para fazer? Não sei se muita gente vai lembrar, a Paola não vai lembrar, mas às vezes, né? Você também acho que não vai lembrar, não. A gente usava para colecionar papel de carta. Sim, Mas, gente, colecionar papel de carta? Por exemplo, Ela adora museu, ela falou primeiro hoje. Papel de carta hoje é Você virtual? lembra? mas Papel de é carta isso. virtual. E aí a gente colecionava papel de carta? Pois é, eu tinha uma pasta daquela, uma pasta cheia de plástico transparente, onde a gente pegava o Diário Oficial, recortava a jurisprudência, colava e separava por Estudava assunto. Ali era sobre jurisprudência. E você estudava jurisprudência lá Por na ali. pasta. Todos os precedentes estavam lá. Eu nem vou te contar isso, tá? Deus. Eu nem vou te contar isso, não. Porque eu sou jovem há mais tempo. Ótimo, E tá aí ótimo. era uma coisa louca, assim. A gente tinha esse trabalho todo. A gente pegava, ficava lá, sentada, recortando o Diário Oficial para montar a pasta de jurisprudência. Mas olha como que é interessante isso, Júnior. Você hoje tem essa ideia do quanto é bom não precisar mais disso. Nossa, fantástico. Do quanto Fantástico. é interessante, inteligente É. você não precisar disso para o Nossa. mesmo processo. Porque você ainda continua tendo que procurar isso, jurisprudência. continuo. Só que não nesse formato. Não, nesse formato, Porque você jamais, sabe não. o valor do seu tempo, o valor do tempo do outro. E, por exemplo, olha, vamos imaginar que eu fazia essa pesquisa hoje. Eu só voltaria a fazê-la daqui vamos imaginar que tivesse tudo tranquilinho, daqui uma semana. As jurisprudências desse período, eu só veria, então, daqui uma semana. Ai, gente, tem uma outra história maravilhosa que eu achei que mais interessante ainda. Hoje não. Hoje, na hora que eu entro, a jurisprudência está sempre atualizada. Porque, com a ajuda das ferramentas, você entra lá, você faz a pesquisa, você acessa o site do tribunal na hora, você vai pegar aquele melhor momento, aquela melhor jurisprudência mais recente. Né? Então, Isso assim, é te totalmente faz mais diferente. inteligente ou te faz menos inteligente? Muito mais inteligente. É a forma com que você usa também. eu Tem acho. gente que tem medo. Eu vou ficar mais burra. Porque isso, não, gente. gente. Saiba usar Falaram a isso da inteligência. escrita. Quando a gente aprender a escrever, o ser humano vai lembrar de mais nada. Não, vou fazer coisa mais importante né, do que guardar qualquer coisa. Eu não guardo o número de telefone, eu só sei da minha mãe e da minha esposa, mas nenhum. Verdade. Pra quê? Eu acho muito feliz quem veio da era. A minha geração é a geração da transformação, né? Do analógico para o tecnológico. Então, assim, quando a gente. É muito feliz quem aprendeu lá atrás a folhear livro, Nossa. abrir dicionário, fazer pesquisa em livro. Gente, já fiz pesquisa em livro, tá? Olha. Dicionário Pesquisa em livro, nosso bonitinho. Era. Então, assim, Era é isso. muito feliz porque você sabe raciocinar para direcionar uma inteligência artificial. E aí eu fico com a frase do Carlos, do workshop que eu participei dele, que ele falou, a inteligência não é artificial. Não existe inteligência. A inteligência é minha e a sua que está direcionando aquela ferramenta para te entregar uma resposta mais rápida. Porque o que ela vai fazer é filtrar as informações que ela tem ali no sistema dela para te dar uma resposta mais rápida. Não, o ser humano que sabe usar uma máquina, ele é incrível. Ele né? E aí, isso. porque ferramentas bem utilizadas, com usuários preparados, ela descomplica qualquer processo. Exatamente. Né? E aproveitando isso, eu quero muito que a Flaviana conte sobre a OK Cowork, porque ela tem esse espaço de treinamento lá e tem essa questão da IA, a gente está falando de pessoas, de inteligência artificial, de inovação, e a OK é esse espaço. Então, conta pra gente um pouquinho mais do OK. Conto com muito prazer. A OK Cowork é um espaço para empresários
A gente é muito focado no mundo corporativo, né? Mas a gente atende muitos profissionais que estão no início de carreira também. E todo tipo de empresário, aquele que quer montar a sua empresa ali, ou aquele que quer levar a sua empresa para usar o nosso espaço, mas tem salas privativas, tem salas de reunião, salas de treinamento, tem só o escritório virtual, que é você deixar o seu endereço registrado lá conosco. Né? Maravilhosa. Né? Antes você tinha que alugar uma sala e nunca usar. Imagina o custo disso, né? Hoje não, você deixa seu endereço registrado lá no nosso, a gente faz o gerenciamento das suas correspondências, atende a sua ligação, transfere e você paga por um preço compartilhado. Então, você tem secretária, recepcionista, você tem tudo pronto e tem um custo, assim, absolutamente... inferior, né? Deixa eu fazer um depoimento sobre isso. Eu, quando conheci a Flaviana, uns 3 anos, a gente já conhecia ela há mais tempo, mas né, o relacionamento profissional veio agora há 3 anos. Então, conversando com ela, ela falou, mas onde está a sua empresa? Eu falei, no endereço lá de casa. Ela olhou e falou assim, no endereço da sua casa? Eu falei, e qual que é o problema? Ela falou, eu não contrato uma empresa que tem o endereço da casa do cara. Não, o cara todo da tecnologia, da inovação, e estava com o endereço da empresa dele registrado na casa. Eu não via valor nisso. Aí a hora que ela falou assim, eu falei, olha... Faz sentido. Contratei na hora para as 2 empresas. Porque não faz sentido. Não faz sentido um profissional ainda fazer isso, né? Expor seu endereço pessoal e misturar tudo, né? E aí, hoje não precisa mais disso. Não, nem pelo custo, nem pelo processo, você pode fazer isso de uma forma muito mais fácil. E aí, esse que é o que ele faz. Então, hoje a gente tem mais de 200 empresas registradas lá no nosso endereço que utilizam diariamente o nosso espaço. A gente tem por dia... Hoje, quase 300 profissionais por dia ali no espaço, então usando assim de diversas formas, né? Em treinamento, em reuniões, em gravações, em fotos profissionais. Eles usam um espaço muito para fazer fotos. Às vezes um advogado que trabalha muito no online, né? E ele não tem o espaço físico, ele usa o nosso como espaço dele. Então ele faz, né? Exatamente, faz todo o atendimento lá. E inclusive as fotos profissionais para utilizar nas redes sociais, eles fazem lá. Então a gente tem muito isso. E é mais seguro, né? Também, porque muito mais. É um ambiente corporativo que faz toda a diferença. Você pode usar uma padaria, uma lanchonete para fazer uma reunião? Pode, mas não deve. Você não tem a internet adequada, você não tem a segurança adequada, você não tem o ambiente adequado para isso, não passa a credibilidade correta, né? Que poderia passar. Já que hoje você tem esses espaços, tem que saber usar, né? Então, hoje é bobeira aquele que não sabe usar o compartilhado, assim como a IA, como a tecnologia, como isso que a gente está fazendo aqui hoje é legal demais. Um podcast para ensinar a usar melhor as ferramentas dentro daquilo que a pessoa trabalha, né? Eu acho sensacional. E nessa linha, assim, eu acho que tem uma grande preocupação de quem é usuário, e dentro do poder público isso também usuário de IA, tá, gente? De IA, só pra deixar claro. De IA, pelo amor de Deus. Vocês acalmam meu coração. Peraí. Para os usuários de IA, que é a questão da segurança. Ah, sim. Né? É seguro usar a inteligência artificial? Porque é uma pergunta, né? Assim, eu vou falar com a máquina e para onde que isso vai e tal. E sem contar que a gente tem uma legislação de proteção de dados, que é um ponto sensível na administração. E falando em segurança de inteligência artificial, eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente alguns municípios foram alvo de crime cibernético. Eles tiveram os dados sequestrados, e aí nós estamos falando de contabilidade tradicional, que manda, porque hoje as informações que saem dos órgãos, elas vão também na forma digital. Antes a gente levava papel, depois passou a levar um negócio que muita gente nem lembra que existe disquete, né? Não lembro. Não, e aí tinha um que era flexível, depois diminuiu o tamanho, depois virou um pendrive, depois agora é tudo... Quando me falaram da nuvem, eu achei o máximo também. Só ficou chateada, né? Depois fiquei chateada, porque eu falei, que a nuvem não é nuvem, né? É prédio. Eu falei, que chateação esse negócio. Já tinha. Já existia essa nuvem. Mas tudo bem. E aí, essa questão da segurança, esses municípios, eles ficaram, tipo assim, uma semana sem conseguir efetuar nenhuma transação comercial, né? Sem conseguir fazer pagamento e etc. Nossa. Então, foi uma loucura. E eles pediram, inclusive, resgate mesmo, para liberar os dados. O acesso, inclusive, aos sistemas, né, dos órgãos. Olha que loucura. E aí eu acho que é pertinente a preocupação. Sim. Mas a gente precisa lidar com ela? Como é que fica isso? Eu sempre trago essa questão da segurança como uma outra provocação, né?
A questão toda é o seguinte, todo mundo questiona algumas coisas relacionadas à inteligência artificial em si. Mas vamos dar um passo para trás, né? Hoje, dentro das organizações, o acesso a todos os sites estão liberados, certo? Está liberado. Certo. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Outra coisa, eu consigo entrar com o meu telefone dentro da empresa? Sim. Então, você já tem um problema de segurança. E você tem o maior deles. O cara tira uma foto e leva lá para fora. O cara copia um drive. Gente, vamos falar de Edward Snowden, 2004 a 2012, né? Que o processo dele, mais ou menos. O cara saiu de dentro da CIA com um monte de documento. Então, você me desculpa. Qual empresa hoje se iguala numa segurança relacionada assim? Então, em relação a isso, essa comparação, a provocação é, se você hoje tem inteligência artificial sendo liberada dentro da sua empresa para qualquer um acessar, você já tem um problema de segurança. Então, você tem que preocupar com... Na verdade, você tem que preocupar com segurança muito mais do que só perguntar algumas coisas. Isso. E aí, desmistificar também o que está sendo compartilhado. Se nós estamos falando que eu estou compartilhando, sei lá, eu faço muito planejamento estratégico, eu estou compartilhando o planejamento estratégico de uma empresa privada, o que você tem no seu planejamento estratégico que ninguém pode ver? Desculpa, mas a maioria está igual. Eu acho que a segurança é muito mais se você tem um backup para resolver se isso acontecer, do que não ter. Que proteger. Porque hoje as pessoas passam a senha do Gov e depois vai falar de... Você passa para o seu contador, gente, o seu certificado. Então, são coisas que precisam ser desmistificadas, sabe? Então, o problema da segurança não é esse. Por quê? Uma IA hoje que tem os seus dados vazados, ela quebra amanhã, porque ninguém vai... Então, ninguém quer isso. O Google teve problema de segurança, liberou um monte de senhas e etc. Então, eu acho que são coisas que precisam ser trabalhadas. Inclusive, eu falo aqui, talvez a gente esteja desenhando um pouco do que vem. Mas daqui 2 anos, a área que mais vai ser solicitada e necessária e cara para se contratar é de segurança. Em 2 anos. Cibersegurança é uma pode ter questão. certeza. Vai aumentar muito. Nos tribunais, assim, a gente tem algumas informações que realmente são estratégicas e são perigosas. Perfeito. Como, por exemplo, o acesso aos... A gente teve um problema recentemente no Brasil, num estado, em que houve o acesso aos alvarás. E aí, uma pessoa foi lá e sacou os alvarás e fez um rombo gigantesco num tribunal. Então, isso é perigoso. Sim. Então, existem informações que demandam uma cibersegurança mais completa, né? Sim. Agora, a inteligência artificial, para essa utilização diária das contratações, para os editais, para a geração dos extratos, para os contratos administrativos, que são coisas públicas por si só, que a partir dali, daí a pouco estarão disponíveis na íntegra. Devem estar, né? Porque a transparência pública tem que ser transparente, obrigatoriamente tem que estar lá, né? Por força da própria lei. Então, assim, não faz muito sentido, é um contrassenso. Então, esse medo para a aplicação de inteligência artificial no âmbito dos órgãos públicos, cuja publicidade é a maior referência, né? Cuja abertura dos dados é a maior referência, não faz tanto sentido. É claro que existem informações sensíveis. Isso. A contabilidade, por exemplo, precisa de um outro tratamento. Mas hoje, eu garanto a vocês que a esmagadora maioria dos órgãos, especialmente os órgãos do Poder Executivo, não estão preocupados com isso. Tanto que ainda são alvos desse tipo de problema, de ataque. Perfeito. Tá certo? Por quê? Sim, porque faz total sentido. Os gestores que têm as senhas, eles entregam as senhas para os outros servidores, eles fazem as assinaturas por outros servidores. Que não deveriam. Tá certo? Então, assim, é importante, acho que é um ponto sensível, sim, tem que se preocupar com que tipo de informação vai ter e quais as barreiras que a gente vai colocar nos tribunais. A gente tem isso mais reforçado, até porque houve esse incidente também recentemente, né? Mas para as contratações públicas, para a utilização no dia a dia, para as informações com as comunidades, isso aí não tem que ter. Não. Porque isso aí são questões que são públicas, que são divulgadas. Exato. Né? E faturamento, por exemplo, de empresas. Você pode ir no Google e pesquisar o nome da empresa, tá lá, entendeu? Então tem coisas que não é o problema em si. E nem deveriam ser mesmo. Porque principalmente quando a questão é você crescer, alavancar, você tem que mostrar. Assim como a administração pública, eu preciso mostrar para trazer transparência. Então não faz sentido. Uma análise. Agora, se você está fazendo o desenvolvimento de um novo produto,
Que aí tem uma... Não, aí tudo bem, aí você tem que guardar essas 7 chaves. Você não pode deixar nem acesso a outras pessoas de fora, porque se você está preocupado com isso e não colocar numa IA, mas dentro da sua empresa ainda entra pessoas com celular, entra pessoas sem um crachá. Isso vai vazar. Isso vai vazar. E aí é um problema sério, porque, por exemplo, até interessante que tem uma modalidade nova na Lei 14.133, que ainda é pouco usada, que é o diálogo competitivo. E o diálogo competitivo, como ele vai tratar de uma solução que não existe previamente, a administração não encontra isso no mercado previamente, então ela vai abrir um diálogo competitivo. E a ideia é que esse diálogo ele realmente seja feito individualmente com cada um. Então, tem uma fase de você falar, eu tenho condição de fazer e de desenvolver a solução para você. Aí você vai passar por esse filtro e depois você começa a conversar mesmo com a administração, para ela falar com você, olha, eu queria uma solução que fosse nessa linha, que atendesse isso eu não encontrei no mercado. Aí, essa conversa é individual. Essa conversa é gravada, mas ela é individual. Por quê? Porque envolve autoria, envolve propriedade intelectual. Porque já que você vai desenvolver para mim alguma coisa, então existe essa consciência já no próprio texto da lei. Né? Ou seja, de novo, não precisa inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Não tem necessidade. Então, a ideia é exatamente essa. Aquilo que precisa ser divulgado, ser publicizado, eu não tenho que ter trava. Agora, aquilo que realmente é para ser uma solução inovadora e etc., que envolve a propriedade intelectual, não, essa eu tenho que preservar. Até porque, senão, você desenvolveu um pedaço, né? Falar, e o Carlos desenvolveu outro. Aí você tá ali. Se você conversar numa mesa, eu que sou mais esperta, eu vou fazer uma anotação, falar, vou juntar aquilo ali com aquele ali, vou fazer o meu. Na minha hora de conversar, eu falo, não, eu tenho a solução, porque eu já tenho isso. Tá certo? Então, olha que loucura, né? E uma coisa que é interessante, que as pessoas também não pensam muito, é o seguinte, vamos lá, não é porque eu digito lá, vou colocar lá, ok, cowork, planejamento estratégico, vou colocar num assistente de IA, vou fazer tudo e etc, pronto. Aí você vai lá no outro dia e fala assim, ok, cowork, vai aparecer tudo. Não, gente, não é assim que funciona. Primeiro que é por carga, e a nossa inteligência artificial que nós utilizamos não aprende com ela mesma, não é assim. Ela aprende com cargas de dados que acontecem em um determinado período. E esse dado, se você colocar, se ele for pertinente, se for um dado que realmente faz sentido, etc., ele vai subir de alguma forma. Só que ele sobe totalmente quebrado, não tem uma ligação do ok com o outro, com o negócio aqui, com o planejamento. Não tem isso. Né? Você pode ter o melhor projeto na mão, se você vai saber aplicar ele, é outra coisa. É outra coisa. Então, mas o meu projeto vai vazar. A as pessoas pensam aplicação do nisso. projeto é outra. Eu acho que esse medo trava muita gente e gera uma ignorância sem necessidade. E aí você ignora o fato de saber de coisas que vão facilitar a sua vida, né? Então, eu sei que a dificuldade de um município pequeno, que ele enfrenta, é muito diferente de um Belo Horizonte, uma capital da vida, né? Então, mas, por outro lado... vai facilitar tanto. É isso que eu ia falar. Mas, por outro lado, eu acho que quem é de menor porte e tem menos ele que seguidores deveria querer essas tal, facilidades, né? Isso. Essas ajudas que a inteligência porque traz. você consegue ter mais agilidade no procedimento, porque ainda existe uma queixa muito grande em torno da morosidade, da construção e da análise dos documentos, né, de licitação. Então, se você tem uma inteligência artificial que seja já voltada para esse público, que seja capaz de te fornecer essas informações de forma mais rápida, você vai conseguir dar tempo para esse servidor. E muitas vezes a gente fala que, apesar da lei também, lá no artigo 11, falar que os processos precisam passar pela segregação de funções, a gente brinca que algumas administrações, elas inventaram o princípio da concentração. Entendeu? Ao invés da segregação de funções, da concentração de funções. Equivocadamente, mas desenvolveram isso. E aí você libera esse servidor que às vezes tem um monte de tarefa, né, para fazer, para que ele então possa fazer mesmo aquela tarefa que é a diferente, que é a que demanda mais inteligência humana, vamos chamar assim, né? Dedicação para escrever, para consultar, para conferir dados e etc. E aquilo que for repetitivo lá do edital, montar o extrato do edital, as cláusulas contratuais que são únicas, algumas de acordo, claro, com a categoria do objeto e tal, mas você tendo ali condição de ter alguma coisa já padronizada, agiliza demais. Muito. Você não precisa ficar
reinventando a roda, né? Porque como o edital ele tem os seus padrões, os critérios de avaliação, e tudo muito bem definido, isso é maravilhoso para a IA, porque a IA ela trabalha muito bem com dados. Se você tem os dados, ela vai, a partir daqueles dados, ela vai gerar a sua informação. Tem que lembrar que os dados precisam estar corretos, os critérios precisam estar bem definidos. Caso contrário, não tem como fazer a validação. Ela segue o que ela vai seguir o que foi colocado. E aí tem uma outra preocupação que eu acho que quem é gestor tem. E aí vale pro fornecedor e vale pro gestor público, né? Pro público e pro privado. Porque para o privado também é muito interessante, porque hoje a gente já tem aplicações, por exemplo, já há alguns anos a gente discute a utilização de robôs na sessão. Você prepara antes os dados e o robô ele vai para a sessão do pregão eletrônico e ele representa a sua empresa, tá certo? Ele entra lá, você fala com ele, você pode dar lance até R$2 nessa xícara e ele vai fazer isso. Pode, né? Chegou lá, ele parou, pronto, acabou, você vai receber depois a notícia do que aconteceu lá naquele pregão. Mas para chegar nesses R$2 aqui, alguém tem que dizer para ele, olha, você só pode ir até R$2, porque senão nós vamos ter problema. Né? Nesse item. Que e é vezes, neste item, não é qualquer item, né? Tem que ser muito bem direcionado. Eu acho que muitas das vezes tem uma dificuldade grande, até mesmo na montagem do edital, isso eu falo para o fornecedor, porque a minha função é pegar ali o edital e analisar isso antes dele entrar num processo, é que às vezes a pessoa que monta, ela é muito, vamos dizer, generalista, né? Ela quer que, não, isso aqui é óbvio, eu não preciso colocar. E eu acho que a IA traz muito disso. Não é porque é óbvio para mim que eu não vou explicar. Não vou explicar. Precisa ser explicado, porque é óbvio para mim, que convivo com aquele ambiente diariamente. Estou ali naquele órgão fazendo isso todo dia. Então, para mim, é óbvio que a sessão, que a prova de conceito, que é física, vai acontecer no 3º andar. Sabe uma coisa? Né? Para mim é óbvio, mas para o outro não sabe. Ele não sabe onde que fica lá o meu auditório. E nem se vai ser no auditório. Né? Se não tivesse informação, né? Isso. Sabe uma coisa que eu percebo? Eu já trabalhei muito, né, com os órgãos públicos e hoje eu vejo uma diferença muito grande e é uma coisa tão básica que é o procedimento padrão. A diferença de uma empresa privada ser muito organizada e um órgão público não, porque também é uma administração, é procedimento padrão. Órgãos públicos não dão valor a procedimento padrão. E a empresa privada que é organizada é aquela que tem processo de tudo, procedimento para tudo. Tem os POPs, né? O Carlos me ajuda muito nisso. Então, o órgão público precisa desses pequenos detalhes que fazem uma diferença. Que fazem toda a diferença. E a inteligência artificial resolveria isso assim. Tranquilamente. Até porque tem as trocas de governo. E trocando, nas trocas de governo tem a troca de equipe. Mas o processo é o mesmo. Mas o processo é o mesmo. Só muda a gestão. E foi uma coisa que a gente até conversou no episódio passado, que é o princípio da continuidade. Que é um princípio clássico da administração pública, porque a administração pública ela vai continuar independentemente de quem está, ou de qual partido, ou de qual pessoa está ali sentada naquela cadeira, né? Então, o princípio é o princípio da continuidade da administração. Mas, às vezes, a pessoa acha que não precisa fazer, né? E aí gera o caos. E aí tem uma outra coisa que eu acho que eu queria perguntar, assim, que eu acho que paira, né, na cabeça de quem é público e de quem é privado, que é o seguinte: é caro demais? Dá para fazer? Né? Porque, será que é caro? Porque a gente tem gratuito, tem até umas aí gratuitas, né? Não é possível que é tão caro assim, né? Mas aí, antes de vocês concluírem essa resposta, eu volto lá na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, para aplicação disso, assim, porque as IAs gratuitas, elas vão garantir essa LGPD, elas vão garantir essa proteção do usuário, e essa LGPD é para o usuário ou é para a empresa que está gerando aquilo ali? Isso protege? A aplicação disso, ela precisa de uma mudança de cultura, que a gente falou tanto da cultura aqui, do pensamento. Aí eu jogo essa bomba aí para vocês responderem para nós. Vamos lá. LGPD, eu acho que é uma lei confusa para a maioria. Então, independente se tem que seguir ou não, é muito confusa. Ela já é derivada lá da GDPR, né, da Inglaterra. Que tem que seguir, tem, né? Como seguir? Aí, né, vem questões, né? Eu não sou advogado, não sou especialista,
sou apenas um curioso que lê sobre isso, mas a LGPD ela tem ali as suas minúcias, né, sobre alguns tipos de dados, médicos, etc, né? São dados Não é mais sensíveis, CPF e nome, gente. Desculpa, CPF, nome, data de aniversário, isso não é dado sensível. A gente põe CPF na Não. chave Pix, gente. Então, é isso que eu tô falando. Mas é porque há uma... É porque há uma Quanto confusão. mais melhor, né? Quanto mais melhor essa chave Pix do CPF circular, né? Porque o pessoal confunde isso, eles acham que é nome e tal. Não, gente, não é isso. E outra, tem algumas questões sobre vazamento que tem que ser comprovado que é uma coisa proposital. Se for uma falha de segurança, é estudado sobre isso. Então, existem várias questões. A sua pergunta sobre a questão gratuita. O gratuito, assim como o pago, ele tem o mesmo nível de segurança, óbvio. O que me dá medo é só o garante que você colocou antes. Aí ele garante isso, o Google garante, a Microsoft garante, a Amazon garante, todos já tiveram vazamentos. Então, quando você está por trás, quer dizer, você está segurado por uma empresa gigante, o que vai acontecer é, se você for prejudicado, você tem que processar. Então, vamos lá. OpenAI, uma das maiores, a maior do mundo, valendo 550 bilhões de dólares, numa empresa que não dá lucro. É uma empresa que não dá lucro e é uma empresa que tem apenas 5 mil funcionários. Caraca. Dá para comprar 3 Petrobras, 3 Vale, dá para comprar mais uns 3 Itaú, dá para comprar um Nubank no troco. Eu tô falando de uma empresa que tem só 5 mil funcionários. E tem apenas 10 anos, que nasceu em 2015, se eu não me engano. Então, é uma empresa que, se tiver algum tipo de processo, ela vai pagar esse processo, obviamente. O meu problema não está na grana, o problema está na queima. Ela vai se queimar. A mesma coisa são outras empresas que sustentam isso. Eles vão tentar de todas as formas segurar esse tipo de dado. Até então, não há nenhum tipo de vazamento comprovado relacionado a isso. Nós estamos falando de 10 anos de IA do jeito que está, né? São 10 anos de IA generativa já no mercado. Mas que ganhou popularidade foi há 3 anos atrás, né? Mas existem essas questões. Existe esse medo? Existe esse risco? Sim, claro, nós temos que trabalhar com esses riscos da mesma forma como o celular dentro da empresa. Então, quanto a isso, eu não tenho muito a falar, porque eu não sou não domino o assunto. Mas eu confio, eu faço um monte de coisa e estou mandando bala. Ser caro ou barato, ou gratuito. Existem coisas gratuitas que você consegue ganhar dinheiro com isso. Gratuito, tá aí, tá disponível no mercado. Com algumas limitações, mas tá aí. O próprio Instagram é gratuito. Entendeu? E tem lá. O Gemini, né, que inclusive é uma das que eu mais utilizo hoje, né? 90% do meu tempo é em cima do ambiente do Google. Custa R$96 por mês. Eu te pergunto, o que é caro ou barato? Se eu estou construindo algo que está me retornando mais do que 96, barato. Concorda? Muito barato. Agora, se eu estou construindo um monte de coisa que não me retorna nada, R$1 é caro. Então, o que está acontecendo na maioria das empresas tá pagando para todo mundo, tá todo mundo construindo, é como na época da planilha de Excel, né, lá casa do Excel, todo mundo constrói as planilhas de Excel lá, e na hora que vai juntar, não junta. Aí você precisa de um esforço gigantesco, ou seja, perdeu já o valor. A mesma coisa aí, tá todo mundo criando, tá bonitinho no nível operacional. Tá trazendo valor? Ainda não se sabe. Então, o que eu tenho trabalhado muito é essa visão estratégica. Cara, tudo que vai fazer tem que ter um valor na ponta. Então, o caro ou barato está exatamente em cima disso. Mas vamos falar de valores. Tem o GPT Go, ele custa $4. $4. E você pode fazer um monte de coisas nele. Existe IA que custa $10. Tem IA que custa 5. Então tem várias. O notebook, todas as soluções do ambiente do Google de IA são gratuitas. Todas, não tem uma única paga. Todas são gratuitas, com limitações. Vamos lá. Mas dá para fazer coisas demais. Então o problema não é investimento. Não é caro. Não é. E também eu acho que passa muito pela questão do que mais. Né? Obrigada. Do que mais, porque às vezes você tem um custo que é real, um investimento, mas isso vai retornar. Se retornou, ótimo, já é lucrativo. Por outro lado, você também tem que pensar assim, que mesmo que eu tenha uma gratuita, se eu precisar treinar, se eu precisar fazer, eu preciso investir. Precisa. Porque senão, até se eu paguei isso, se perde. E se foi gratuita, também não gerou o valor que você está falando. Exato. E muitas vezes é importante a gente ter, eu imagino, tá? É um combo, assim, olha, é a IA com a capacitação,
com a análise, isso. com planejamento estratégico, com não sei o quê. isso. Porque aí sim, aí a gente consegue realmente gerar. E outra, mais uma vez, a lei é muito sábia, porque a Lei 1433, ela acrescentou um princípio que é fundamental, porque antes a gente tinha um princípio da eficiência, esculpido, que é o princípio que a gente chama de caçula, esculpido lá no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Ele foi colocado depois, porque ele foi uma emenda, e aí colocaram lá que a administração pública tem que trabalhar com o princípio da eficiência. A Lei 1433, ela acrescentou a eficácia Olha, e a efetividade. sensacional. Tá certo? Porque- Então, assim, Porque não são a mesma coisa. não são coisas muito diferentes, né? E a gente já trabalhava com eficácia. Então, assim, às vezes eu fazia um edital e conseguia contratar. Pô, fui Perfeito. eficiente, Uhum. né? Fui eficiente. Mas será que eu fui eficaz, que eu fui efetivo? Às vezes eu não fui, porque às vezes eu Resolveu? comprei uma coisa que agora a minha estrutura elétrica não comporta. Eu comprei um ar-condicionado e Eu ia não falar isso pensei agora. nisso. Não pensei na obra que antecede. Muitas Então agora eu pessoas tenho lá... perguntam, você usa IA para tudo? Não, eu uso para aquilo que me convém, aquilo que me traz retorno. Lá, na OK a gente usa muito, né? O Carlos já implantou em... Mas naquilo que realmente faz Que precisa. sentido. Tem coisas que não Que vai traz E funcionar. aí, pensando nisso, pensando nessa necessidade hoje da gente cumprir os princípios da eficácia, da eficiência e da efetividade, é importante que haja essa intenção de que isso venha para realmente transformar a gestão numa gestão eficiente, eficaz e efetiva. Exato, Que eu não exato. compre desnecessariamente, que eu não perca tempo com o meu servidor fazendo um edital de licitação de novo. De novo. Para comprar a mesma coisa, né? Não De faz coisa que ele sentido. já fez, não faz sentido. Que ele tenha isso num banco de dados seguro, aí sim, num banco de dados seguro, que ele possa buscar a informação de forma mais rápida, né? Perfeito. Através de um assistente virtual. Aí eu acho que faz todo sentido. E aí essa questão do caro barato, ela se dilui, porque obviamente ela é lucrativa no sentido de Sim. gerar um bom resultado para a administração, já que a administração não está pensando em lucro Em grana, financeiro, né? mas é muito importante que ela pense em como usar seus recursos, porque os recursos públicos são Mas escassos. ela precisa de É. resultado do mesmo jeito. Não. A administração pública, A nós mais finali- precisamos de a- resultado. A finalidade não é lucrativa, não. né? Mas o o resultado- O resultado resultado é- é fundamental. Tem uma parte da lei que fala, né? Apto a gerar o melhor Resultado. Esse é o objetivo da licitação, né? É fazer a contratação apta a gerar o melhor resultado, o Deixa eu- resultado mais vantajoso. Comentar sobre isso. Outra coisa que as pessoas pensam que a IA vai resolver o problema, né? Vamos lá. A IA, ela, A dependendo da sua empresa, ela vai piorar. É. Por quê? A IA, ela vai repetir aquilo que o ser humano está fazendo. Ela é treinada para repetir. Então, se eu bato carimbo todos os dias, eu vou treinar uma Se IA eu para erro bater o todo carimbo. dia. Isso. Agora, se eu estou batendo o carimbo errado, achando que está certo, a IA vai potencializar. Ou que aí seja, se eu batia 5, agora eu vou bater 15. Por isso que é Carimbos comportamento. errados. é aí né? que tá. Ou seja, ela vai potencializar o que você faz. Se você Perfeito. faz errado, ela vai ser extremamente eficiente e eficaz em fazer errado, só que bem Perfeito. melhor do que você. Perfeito a Então, sua o colocação. passo anterior que eu sempre trabalho com as empresas antes de trabalhar com IA, vamos dar uma olhada no seu processo, porque ela repete o perfeito, processo. Perfeito. Se não tem um processo bem feito, a IA vai potencializar Se a o sua não casa bem feito. não tá arrumada, não adianta, gente. Não Não adianta, adianta. não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não precisou ser feito, né? Peter Drucker falava isso. Adorei essa Então, frase. o que eu quero dizer é, se tá errado, ela vai potencializar. Ou seja, você vai ficar bom demais em estar errado. É, Então exato. tem que tomar cuidado. Você tem exato. que varrer um pouquinho a casa antes de você, né, tentar implementar qualquer outra coisa. Não, isso é perfeito, assim, porque a gente vê muitos problemas repetidos, né? Sim. Nos editais, por exemplo. Então, se você não fizer uma análise prévia e tiver muita cautela no padrão que você vai colocar lá na inteligência artificial, vai só reproduzir mais O rapidamente o erro que O você erro. já pratica, né? Exato. Só que vai falar que é IA. Só que vai falar a IA toda errada. Foi a IA que tá errada. Mas peraí, quem treinou ela? Não, foi eu, mas ela que Não, anunciou. mas eu não. Pelo amor eu de não, Deus. eu sou lida, já vai. É o Tem- erro do ser humano, né? Tem que ter um culpado e o culpado não sou eu. Não, aí tem aquela questão do que na prefeitura tem muito que é intransferível, né?
É a mesma coisa. Não Concordo. De quem que é a assinatura que tá aí? Amigo, o TCU vai vir em cima dessa seu, assinatura aqui. Qual que é o Exatamente. CPF? Aí o É seu, pessoal né? intransferível. Pessoal, A igual responsabilidade é pessoal intransferível. Alguns podem ficar chateados com o que eu vou falar, mas eu aprendi com a Flaviana, tipo, coloque amor em minhas palavras. O quanto mais eu puder tirar o ser humano de um processo, melhor. Eu aumento muito mais a qualidade. Coloca ele na estratégia. Né? Coloca ele na estratégia. Por quê? Nós somos seres humanos imperfeitos e infalíveis. Nós vamos errar. Isso é fato. Né? Então, a IA não. Eu não vou falar da IA. O software em si, se você tem aquele código, tá bem feito, a coisa tá andando, tá testada, ele vai repetir aquilo ali. E pronto. Mas ele não vai errar. O ser humano vai. Ele vai bater um carimbo errado, ele vai conferir uma coisa errada, ele vai vacilar numa coisa, vai vacilar na outra. Perfeito. Não vai seguir o processo. Não vai seguir o processo. Esses tem que dar um cocão neles. Não, e outra coisa, assim, a própria modelagem. Eu costumo perguntar para os alunos, às vezes, assim, você sabe me falar quantos processos foram frustrados esse ano lá no município? No órgão, não pode ser município, pode ser outro órgão. Você sabe me falar? Não. Não sabe. Porque esse registro não está, esse registro não sobe para o portal nacional. Ou não é analisado, né, Júnior? Porque ele tem lá, mas você ele tá não entendendo? analisa Não. os dados. E aí ele não me fala. E aí eu falo assim, porque você precisa saber isso para a gente ver quanto que você está gastando à toa. Exato. E onde que está o erro. Mas o gestor deveria preocupar com isso, Deveria né? se preocupar demais, porque o processo licitatório ele é um processo caro. Sim. E aí a importância da utilização das ferramentas para baixar esse custo, porque ele é caro. E usar o servidor, que normalmente, eu falo isso assim, a maior parte dos servidores quer acertar, quer fazer bem, Claro. quer fazer. Acho que A ninguém maior acorda. parte é Às vezes ele não honesta, consegue sabe? mesmo. A maior parte trabalha muito porque não tem ferramenta, porque não tem apoio, porque trabalha muito sozinho. Mas ele quer fazer certo, ele quer acertar. Então, se você consegue levar essas ferramentas, desenvolver para ele uma metodologia, um POP, ou né, chame como quiser, um manual, né? Eu acho também que é bom, que a administração pública eu gosto do manual. Um manual, isso ajuda demais, porque você comete muito menos erro, Exato. você consegue ter o caderninho das lições aprendidas e fazer as alterações necessárias no processo, mas infelizmente hoje ainda há essa dificuldade do básico. Tipo assim, Mínimo. O básico bem feito, né? o básico bem feito. Se você pergunta para ele quantos processos foram frustrados e ele não sabe, isso significa que ele está sabe jogando. quantos processos ele faz? Agora sabe por conta dos dados que sobem para o Portal Nacional de Contratações Públicas. Que é obrigatório, inclusive. Então agora é mais fácil dele conseguir essa informação. Mas às Mas vezes ele não analisa também isso, não. Entendeu? Tipo assim. Quantos pregões repetidos eu fiz? Que é um problema também. Porque por quê? a gente tem dificuldade de planejamento das E o contratações. porquê que isso está acontecendo, Por que né? isso está acontecendo? Para que Então, não às aconteça vezes- de novo. E aí, Não por é isso que eu uma falo que, às vezes, só a ferramenta não resolve. Não. Você É tem que ter. importante ter esse cuidado no trato do dado. É importante que a gente consiga entender como fazer disso um negócio bom Sim. para dar mais resultado, para fazer. Olha, eu fiz um processo para contratação de caneca, eu vou comprar caneca. Não faz sentido eu fazer outro daqui a pouco. Mesmo. Não tem jeito. Quantas canecas eu preciso? Eu preciso dessa informação antes, né? Eu vou dar um exemplo sobre Infelizmente isso. ainda acontece muito. Há 15 dias atrás, nós criamos um assistente para um cliente. Assim, já indo para o final, olha, eu não levei 3 horas para construir isso para ele. O que nós fizemos? Ele precisava responder edital. Né? Ele responde edital, sempre. Ele está recebendo, ele está fazendo. Ele gasta de 2 a 3 dias para poder compor aquilo ali. E não é só ele. Tinha ele e mais 2 pessoas na equipe. Ele gastava aquilo tudo. Falei, cara, então me dá os históricos de todos os editais que você já fez, que você já respondeu nesse padrão, né, para esse tipo de negócio. Pegamos. Tá certinho? Isso aqui a gente ganhou, isso aqui não. Então eu marquei quais tinham ganhado, quais não, mas ainda estavam certo, por algum motivo não ganhou, né? Porque estão, né? Mas trouxe aquilo ali. Tá, quais são os serviços? Os serviços são esse, que era a descrição de todos. Trouxe a descrição de E o todos. serviço é o mesmo. O serviço é o mesmo. Peguei aquilo lá, coloquei no assistente, pedi para poder fazer toda a inteligência dentro daquele contexto, e hoje ele dá respostas, ele pode dar as respostas dos editais em menos de 1 minuto.
Isso é Eu fantástico, consigo analisar gente, isso é fantástico. quantos editais forem necessários em menos de 1 minuto. legal. Ah, mas peraí, resolveu o problema todo, trouxe todo... Não, calma, peraí, Já vamos lá. resolveu parte. Nossa, Agora, mas sabe o já que ele otimizou gasta? grande parte do seu Ele tempo. apenas gasta 2 Revisa. horas revisando. ué. Porque Acabou. ele faz a revisão. Mas tem um pra quê, né? É. O problema Olha o de, resultado disso. de você criar Fantástico uma isso. atividade que ela não tem um pra quê é complicado. E aí, por que eles não analisam dados? Porque ainda não tem um pra quê. É. Então agora ele gasta 2 horas ao invés de 3 dias. Hoje a gente tem, para o fornecedor, né, tem algumas IAs que auxiliam bastante até na análise do próprio edital. Olha aí. Então, assim, desenvolve-se É padrão, um né? assistente e vai fazer a análise ali do edital e ele vai te dar exatamente os pontos que você precisa para montar o seu processo. A questão é, a gente precisa revisar. Aí a gente volta lá no Sim. início e lembra que a inteligência é nossa. É Então é isso. preciso analisar para que não haja nenhum dado ali sobrando ou faltando, mas você já otimizou Mas o tempo é de muito fazer a mais. leitura É ali com isso, os pontos é principais do que você precisa para montar o seu processo. Aí nós Então, medimos a acurácia. Na última semana, depois de uma semana fazendo, teve 75% de acurácia. Ou seja, muito, assim, batendo igualzinho que eles queriam, apenas mudanças, né? E os outros 25% porque realmente estava muito torto e tinha coisas internas nos documentos que faziam com que a IA ia para um lado torto. O que nós fizemos? Lições aprendidas. Vai lá, olha, trata, trabalha de novo, melhora o contexto e vai aumentando. Sensacional. Isso para a administração pública, gente, é perfeito. Aí sim a gente vai conseguir uma administração pública mais eficaz, mais eficiente, mais efetiva. Para um melhor E resultado. aí, a gente tem que perguntar, né, Val? por favor, faça a pergunta de $1 milhão. Inteligência artificial descomplica a licitação? O Muito. nu, né? Bom mineiro. Como bom mineiro. É, Nu. Eita, trem. Olha, gente, Descomplica demais. muito, né, Carlos? Até para aprendizado, né? Até para aprendizado. Você coloca um edital, pede para te explicar. Gente, vou dar uma dica. Você quer aprender uma coisa muito fácil, de uma forma muito fácil, que você não está entendendo? Coloca lá e pede para qualquer IA para te explicar como se você tivesse 5 anos. Ele vai te explicar que com legal. palavras, com história. Se você não Desenhado, entende, vai se desenhar se Olha, precisar. que legal. É muito Pô, bom. qualquer Quer que eu coisa. desenhe? É isso, porque as pessoas entendem assim. Ah, mas eu não sei mexer com a IA. Então pergunta para ela. Pergunta pra Como ela faço mesmo. com você? Como eu faço isso com você? Entendeu? É isso. E eu acho que é interessante, assim, porque verdadeiramente a inteligência artificial ela está permeando a nossa vida. E não vai voltar, Não. né, Júlia? Não Por vai exemplo, voltar. você quer de novo ligar no orelhão? Nossa, Ou você gosta não. do seu Não, eu iPhone? gosto do celular, né? Né? Eu gosto do celular. Ninguém, Então. É porque ninguém eu não quer quero usar voltar ficha, atrás, não, mas- gente. Quem começou... Eu não vou comprar ficha mais, não. Não, gente. ninguém quer voltar. Eu não quero mais a pasta Não. de plástico para fazer jurisprudência, não. Tá gente. doido. Não, e eu lembrei de uma coisa que quando eu era criança, eu estudava e lá em casa o papai fez questão de comprar uma Barça, que era uma Uau. enciclopédia. E aí era assim, a Barça era caríssima, a gente Muito. comprava, tinha que parcelar, né? Tinha carnê de financiamento. Quando você da terminar de pagar, já está enciclopédia. desatualizado. Não, e aí era o Deixa eu comprar seguinte, quando chegava, olha que loucura isso, gente, o mundo, né? Como que as coisas mudaram. Muito, E nós estamos falando de menos de 50 anos, né? Aí, quando chegava no final do ano, tinha o livro do ano da Barça. Que eram Isso as atualiza- significa- eram as atualizações. Isso significa que durante o ano inteiro... E, claro, era um livro que não dava, obviamente, para Pra conter colocar tudo. todas Não. as informações, né, Era o atualizadas. básico, né? E a gente trabalhava com 1 ano de atraso com a informação. Uau. E o ano que não dava para comprar o livro Tá do ano? desatualizado. Pronto, a gente ficava desatualizado 2 anos, entendeu? E perdia a atualização Ou aí tinha que daquele ser ano. amigo de alguém que Ou tinha. tinha que ser amigo de alguém que tinha. É verdade. Agora, isso assim, é fato, não dá para voltar. Né? A tecnologia, Não, ela ninguém é, quer, gente. ela Ninguém é quer muito voltar importante. atrás. É uma, Você quer ligar naquele gente, telefone que... Não, ninguém quer. Não, ninguém quer. Hoje você pede aqui, ó, ligar pro fulano. Né? E nós evoluímos muito rápido, né? Se a gente for pensar, Carro, gente. em 1950, a primeira TV a Uma cores. criança consegue, Pensa. gente, fazer tudo Entendeu? hoje. O carro que hoje em dia, o carro, ele te fala assim, olha, o seu pneu esquerdo precisa ser calibrado porque ele tá com X a menos. É tecnologia para facilitar a sua vida. Sim. É isso. Porque você lembra, a gente nem lembrava de ficar calibrando o Não. pneu. Agora não, agora você fica mais tranquilo. Que fala assim, a hora Pelo que menos hoje tiver não que é. fazer, ele Você já me vai avisa, avisar. Daqui a pouco ele vai encher sozinho.
Gente, eu tenho uma notícia. Acabou? Triste. Ah, não. A gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio. Vou E pedir almoço antes- aqui, ó. Passou muito rápido. Passa muito Que rápido. E antes da gente Que papo encerrar... descomplicado, né? Gostoso, né? Antes da gente encerrar, eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem nos ouve, para quem nos vê, né? A gente já descobriu que a inteligência artificial descomplica a vida. A gente viu exemplos claros em todas as áreas aqui, Para o poder público, pro poder público, pro privado, pro fornecedor. E eu É, quero que muito vocês deixem uma interessante. mensagem aí para essa turma que escuta a gente, pra gente chegar ao final, de fato, do nosso episódio. Eita. Ó, tem tanta que passando aqui. Tantas frases boas, né, Carlos? Mas assim, eu diria que, como um bom filósofo que eu sou, que eu gosto, eu falo que a tecnologia ela vai nos ajudar muito, vai potencializar muito o que nós somos bons, né? Cuidado com o que você é bom. Mas mas vai nos ajudar muito. Mas eu diria que é muito melhor, né? É muito mais rentável e traz muito mais resultado. Você trabalhar seus comportamentos, sua visão sobre o mundo, né? O relacionamento com as pessoas, buscar ter parcerias, oportunidades, né? E desenvolver um pouco mais essa filosofia de vida, né? Para você viver melhor, porque o mundo está maluco, está deixando todo mundo doente, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? E saber filtrar, né? E principalmente focar naquilo que a gente controla, porque todas as outras coisas são coisas da vida, fogem do nosso controle. Então, é isso. Exatamente. E eu fiquei pensando muito no tema mesmo do podcast de vocês, que é o Descomplicar, né? Eu sou do meio do compartilhado, vivo num ambiente compartilhado, gosto muito disso, de tudo que é compartilhado, carro compartilhado, ambiente compartilhado. E eu sou do compartilhar informação, do compartilhar, porque eu vim de uma realidade muito difícil, interior de Minas, com muita dificuldade. Eu cheguei na capital mineira e tive muitas ajudas compartilhadas, né? Então, o que eu puder fazer para facilitar a vida das pessoas, eu vou tentar fazer. Então, é isso. Não seja uma pessoa que complica, né? Seja uma pessoa que facilita a sua vida e a vida dos outros. Então, pensar que se eu não sou boa, eu tenho alguém do meu lado que é. Então, essa questão de tenha bons parceiros do lado, seja aberta a conhecer novas pessoas, a conhecer o que o mercado tem, e é o comportamento, né? Então, tenha comportamento descomplicado para que a sua vida seja fácil. E não precisa fazer tudo, não, gente. A gente não tem aí que fazer tudo, não tem que se comparar com ninguém, não. Nós somos bons do nosso jeitinho, né? E é isso. Não, fantástico. Eu primeiro, assim, super agradeço vocês. Assim, acho que foi muito legal a gente ter conversado sobre isso. Acho que a gente vai ter que conversar mais. Vamos. Acho que a gente vai ter que conversar, Deus fazer mais um Descomplica 2. episódio sobre isso. Porque eu acho Segmentado. eu acho que vai ser importante. E assim, eu vejo com muita esperança a questão das ferramentas tecnológicas dentro das contratações públicas. Eu realmente acho que melhorou muito já. A gente deu passos muito importantes com o pregão eletrônico, com a assinatura digital dos contratos e agora pensando na aplicação da inteligência artificial para essas informações, principalmente essas informações que são rotineiras e que podem nos fazer ganhar tempo, economizar recursos públicos que são escassos. A gente tem muitas áreas para atuar, né? Então, assim, a administração ela precisa se organizar cada vez mais para realmente investir recursos humanos, financeiros, orçamentários, naquelas coisas que são estratégicas, que são relevantes, planejar melhor, e eu acho que isso também a inteligência pode contribuir muito, né? Porque existem contratações que se repetem e aí a gente não tem mais espaço para aquilo assim, esqueci que eu precisava fazer a licitação da merenda escolar no prazo certo. A gente não pode ver mais reportagens como a gente vê de... ano passado a gente teve isso e passou na mídia, foi muito ruim, uniforme escolar sendo entregue depois do mês de agosto. Né? Quer dizer, não faz sentido. A gente tem ferramentas que passam, claro, pelo crivo do humano, pela análise dos dados, pela responsabilidade do gestor, por todos aqueles que estão envolvidos, para que o gestor também atue com gestão por competência,
moralidade, transparência, legalidade, publicidade, para a gente conseguir ser mais eficaz, mais efetivo e mais eficiente. Né? Isso aí. Gente, então, chegando ao final do nosso episódio, reforçando para você as nossas redes sociais, então, não deixem de seguir a Flaviana no Instagram, @FlavianaAraújoCampos, ou no ou não, vai lá também, no @OKCoworking, lembrando que o OK é com Y no final, tá? Até bom falar OKAY. O-K-A-Y. É porque o OK, né? Não é só o OK, né? Não é só OK, é OKAY. Ok, então assim, dessa forma. E o LinkedIn da Flaviana, que é Flaviana Araújo OK. Do Carlos, no Instagram, o Carlos Silva Júnior, o JR no final. E @Slooper Digital, com S mudo. E no LinkedIn, Carlos Silva Júnior. Não deixem de seguir a gente também em todas as nossas redes sociais, acompanhar o nosso episódio completo no YouTube e no Spotify, no Licita, mas não complica. Estamos também no Instagram como Lupa Licitação RH, que é o meu, o da Júnia, junia.vale, ou lá no Instituto Ato Oficial. Não deixem de nos acompanhar, espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto nós e continuem nos seguindo para o próximo. Até breve. Valeu! Valeu. Muito obrigada.